Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos falar sobre a Cabala do medo. Eu vou explicar para vocês por que a gente vai falar sobre isso hoje. Primeiro vamos fazer um Lechaim a todos. Vocês sabem que ontem foi Tisha B'Av. Tisha B'Av é considerado 9 de Av, a data mais triste do judaísmo. A data mais triste de todo o judaísmo. Por quê? Porque as maiores catástrofes que aconteceram na história do povo judeu calharam de ser bem nessa data. O primeiro templo sagrado de Jerusalém, destruído em 9 de Av. Coincidentemente, nada é coincidência, centenas de anos depois, o segundo templo sagrado de Jerusalém, no mesmo lugar, é queimado e destruído na mesma data, 9 de Av. A Inquisição, quem construiu? Não, quem destruiu? Quem destruiu? O primeiro foi Nebuchadnezzar, em português se fala Nabucodonosor, e os babilônios, exatamente, e o segundo templo sagrado foi destruído pelos romanos. Muitos anos depois, a expulsão dos judeus da Europa, a Inquisição, quando ela foi marcada para começar a Inquisição, 9 de Av. No Holocausto, há poucos anos atrás, relativamente, vários episódios muito tristes do Holocausto, eles também foram marcados, provavelmente proposital, no dia 9 de Av. Então, essa data, ela é considerada a data mais triste de todo o judaísmo, por isso a gente faz um jejum de 24, 25 horas, e realmente é considerada uma data muito trágica. Onde começou tudo isso? Isso pouca gente sabe. Quando você pega na Torá, o início da data de Tisha B'Av não foi nenhuma dessas tragédias que eu falei agora. A Torá conta que ao sair do Egito, o povo judeu ia entrar direto em Israel. Não ia demorar 40 anos. Vocês sabiam disso? Ia entrar direto. Eles mandaram 12 espiões para conhecerem a terra de Israel e saber como vamos conquistar essa terra, prometida para os nossos antepassados. Os 12 espiões voltam, 2 deles falaram bem da terra de Israel e 10 falaram muito mal da terra de Israel. O que quer dizer que eles falaram mal? Eles falaram, tem gigantes, as pessoas lá são gigantes, tem muralhas fortificadas, vai ser impossível nós, aqui, esse povinho, o povo judeu, conseguir conquistar os 31 reis que habitam a terra de Israel. O que acontece, hein? Toda a nação israelita começa a chorar. O povo judeu chorou. Imagina, 3 milhões de pessoas chorando desesperados no deserto. O que eles falaram? Deus tirou a gente do Egito para matar a gente aqui no deserto. A gente não vai conseguir entrar em Israel. Que data era isso? 9 de Av. Dizem nossos sábios, a data que o povo chorou era 9 de Av. Eles não acreditaram no poder de Deus de levar a gente para a terra de Israel. Disse Hashem, presta bem atenção nessa frase, eu vou falar em hebraico e depois traduzir ela para português. Atem bechitem bechia shel chinam, ani kovea lachem bechia ledorot. Vou traduzir para vocês. Muita coisa muito forte. Vocês estão chorando em vão? Vocês estão chorando à toa? Não tem motivo para vocês chorarem. Alguma coisa que Deus prometeu não aconteceu? Ah, vocês estão chorando à toa? Eu vou fixar para vocês um choro eterno. Uma coisa muito forte. Ou seja, a data de 9 de Av, ela foi escolhida como uma data trágica por causa que o povo judeu chorou por nada. Vamos lá analisar um pouco essa história. E aí, como que é a continuação da história? Deus falou, vocês estão com medo de entrar em Israel? Vocês não vão entrar em Israel. Aquela geração inteira morreu no deserto e os filhos deles puderam entrar na terra de Israel. E aí foi decretado que o povo judeu ia perambular por 40 anos no deserto. Presta bem atenção agora, eu quero fazer para vocês algumas perguntas. Pergunta número 1. Como pode ser que o povo judeu não acreditou no potencial de Hashem de nos levar para a Terra Santa? Vocês percebem como isso é ridículo? Desculpa falar assim, mas é ridículo. Esse povo foi o povo que mais viu milagres na história da humanidade. Não estamos falando de qualquer pessoa. É um povo que há 1 ano atrás era escravo de um país que era impossível de fugir de lá. Eles viram 10 pragas acontecendo no Egito. Eles viram o mar se abrir, eles passaram dentro do mar. Deus entregou os 10 mandamentos na frente deles. Eles viram Hashem falando com Moisés. Deus falou com Moisés na frente deles. Sabe o que eles tomavam de café da manhã? A gente come pão, manteiga, queijo. Eles comiam o man, aquele pão que caía do céu, chama maná em português, todos os dias. Se você fosse perguntar para qualquer judeu daquela geração, o que você tomou hoje de café da manhã? Água do poço de Miriam, que era um poço milagroso que acompanhou eles no deserto, senão não tinha água no deserto, e comemos o maná do céu. De repente Deus promete que você vai entrar na terra de Israel? Isso nós não acreditamos. Por quê?
Você viu Deus abrindo o mar, você viu Deus tirando você do Egito. Qual é a razão que, de repente, um medo irracional, repentino, envolveu todo o povo judeu e eles choraram? Não era mentira, eles realmente não acreditaram no potencial que Deus ia levar eles e que eles iam conquistar a terra de Israel. Esse poço era móvel? Era um poço móvel, era uma pedra que acompanhava eles e batiam na pedra, saía água. Então a primeira pergunta é ridículo pela lógica. Quer dizer, a Torá está contando que eles não acreditaram. Pergunta número 2. Tudo bem, eles não acreditaram, eles choraram em vão. Eles choraram à toa. Deus é malvado? Deus é vingador? Olha que forte isso. Deus falou, vocês estão chorando em vão? Eu vou dar motivo para vocês chorarem. A gente vê às vezes os pais, né? Fala para uma criança, mimadinho lá, tá chorando. Eu vou te deixar de castigo, aí você vai ter motivo para chorar. Mas olha o que aconteceu com o nosso povo. O primeiro templo sagrado, o segundo templo sagrado, a Inquisição, o Holocausto. Tudo isso por quê? Porque o povo chorou à toa. Tá bom, eles erraram, eles choraram à toa. Mas por causa disso, Hashem, ele marca uma data trágica para todas as gerações, no dia 9 de Av. Tem muitas outras coisas que eu nem falei agora, pogromes e perseguições que aconteceram no dia 9 de Av. Por quê? Porque o povo chorou à toa. Aqui deve estar escondido, pessoal, toda a essência de Tisha B'Av. Se a gente entender essa historinha do choro grátis, Bechiá Shel Hinam, o choro à toa, a gente vai entender que não é castigo, não é uma questão de castigo Tisha B'Av, é muito mais profundo do que isso. Vamos primeiro introduzir um conceito que eu quero trazer agora para vocês, que é o seguinte: da onde vem o medo? Vocês já perceberam na nossa vida que às vezes algumas pessoas têm medo de certas coisas, outras pessoas têm medo de outras coisas. Por exemplo, tem gente que morre de medo de cachorro. Você fala, não, mas ele é bonzinho, não vai fazer nada. O cara é traumatizado com cachorro, não adianta. Outro tem medo de pegar avião. Aí você vai explicar para ele que avião é muito menos perigoso do que carro e muito mais gente morre de carro do que de avião. Não importa, o cara entra no avião, ele fica tremendo o voo inteiro, fica segurando cada vez que balança o avião. Ele tem medo de avião. Outras pessoas têm medo de escuro. Você fala, não, mas no escuro tem tudo que tem no claro. Certo, Edmar? O que você vai falar para ele? Você vai falar, não, mas eu tenho medo de ficar no escuro. Mas o que tem no teu quarto no escuro? Tem a mesma coisa que tinha no claro. A porta está trancada de casa, você está no escuro. Não importa, aquela pessoa, ela tem um pânico. Na hora que fica escuro, ela tem medo. Tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de ladrão, tem gente que tem medo de andar sozinho na rua. Cada um tem seus medos. Hoje a psicologia estuda uma coisa muito interessante. O medo, o verdadeiro medo, não é uma coisa racional. Existe um medo saudável. Por exemplo, eu vou para a guerra, eu preciso ter um certo medo. Os psicólogos explicam, por exemplo, eu tenho medo de tocar no fogo. Ainda bem, certo? Porque se eu vou meter a mão no fogo, eu vou queimar minha mão. Então existem alguns medos de sobrevivência que eles são saudáveis. Todos os outros medos, que eles são preocupações que a pessoa se paralisa e não consegue fazer o que ele deveria fazer, esse é um medo psicológico. Não é um medo que está fora de você, é um medo que está dentro da tua cabeça. Existem tratamentos, existem formas da pessoa fazer terapia, tentar tirar esse tipo de medo. O que eu queria analisar hoje com vocês é espiritualmente como que a Torá encara esse tipo de medo. É isso que aconteceu com o povo no deserto. Olha que interessante. Não tinha explicação lógica para eles não acreditarem que eles iam entrar na terra de Israel. Pela lógica, o mesmo Deus que tirou eles do Egito, que abriu o mar, que deu a Torá, vai levar eles para Israel. Mas na hora que a pessoa quer ficar com medo, ele fica com medo. Hoje os psicólogos falam que todos os medos, eles são um fruto do medo da morte. Na verdade, o nosso verdadeiro medo é morrer. Todo mundo sabe que um dia vai morrer, então a gente tem medo de morrer. Vários e vários dos nossos comportamentos, mesmo que parece que não tem nada a ver, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem comportamentos autodestrutivos, às vezes a pessoa ela tem certos bloqueios, às vezes a pessoa tem medo de ter sucesso na vida. No fundo, é um medo de morrer. Mas o medo de morrer, ele se expressa em cada pessoa de uma forma diferente. Para entender isso melhor, para entender o que causa pessoas terem medos diferentes e medos repentinos, principalmente medos irracionais, eu quero introduzir hoje um conceito, uma ideia nova que eu acho que a gente nunca trabalhou antes, que é uma das 10 sefirot. Eu já expliquei uma vez para vocês que Deus, quando ele foi criar o mundo, ele construiu o mundo com 10 ferramentas. Ele resolveu criar 10 ferramentas e com elas ele criou o mundo. Isso se chama na Kabbalah 10 sefirot. Tem Chokhmah, sabedoria, tem Binah, que é entendimento, tem Dat, que é conhecimento, tem Chesed, que é bondade, Gevurah, Tiferet, Nezach, Hod, Yesod,
9 ferramentas que Deus usou para criar o mundo. A 10ª, ela se chama Malchut. Traduzindo para português, reinado. Hoje eu quero trabalhar com vocês o que significa que cada um de nós, a exemplo de Deus, Criador do Universo, tem uma emoção, digamos assim, que ela se chama reinado. Você é rei, você é uma rainha. No que nós somos reis e rainhas? Então, eu não vou me aprofundar em toda a Sefirá de Malchut, que ela é muito complexa, mas o ponto crucial é que a Kabbalah explica que Malchut é a última das 10 Sefirot, e ao mesmo tempo ela é chamada de rei. Ou seja, ela é a maior de todas. Então, por um lado, ela é a mais baixa, e por outro lado, ela é a mais alta. Trazendo isso para a nossa vida, significaria o seguinte: você tem dentro de si alguma coisa, vamos tentar descobrir, vou fazer uma charada, e vocês vão tentar descobrir o que seria o Malchut na nossa vida. Você tem alguma coisa dentro de você, alguma característica, um traço da tua personalidade, que ao mesmo tempo, presta bem atenção, ao mesmo tempo, ele é o mais externo à sua personalidade, o mais superficial, podemos dizer assim, só que ao mesmo tempo ele define quem você é. O que pode ser isso? É alguma coisa que aparentemente não é você, mas a Kabbalah vem e fala, não, isso é você. Teria vários e vários exemplos que Malchut é trazido. Hoje eu vou pegar um ponto principal que eu vou tentar trazer na nossa vida para a gente entender. Imagina uma pessoa que ela tem tudo para ser feliz. Ela nasceu numa família boa, ela tem relacionamento saudável com os pais, ela tem dinheiro, ela tem saúde. E mesmo assim, ela nunca está satisfeita. Nada está bom, está sempre reclamando. Por quê? É isso que aconteceu com o povo judeu no deserto. Por quê? No fundo, como a gente fala em português, a pessoa está procurando sarna para se coçar. Todo o conceito de felicidade, ou não, está dentro da nossa cabeça. Uma pessoa ela pode ter tudo, mas se ele não é nada, ele não vai ser feliz. Uma pessoa pode não ter nada, mas se ele é tudo, ele é feliz. Então tem o ter e tem o ser. São duas questões muito diferentes. O Malchut, pessoal, dentro de você, é a questão de você sentir que você existe. Parece que eu vou falar uma coisa meio brisa, mas eu quero que cada um tente perceber isso, né, como que é uma coisa real. Vocês percebem que às vezes a gente não tem noção que a gente existe de verdade. Tem vezes que a pessoa ela pode conquistar um monte de coisas na vida dela, ela pode ter muito sucesso. No final das contas, ele sente que ele é um Zé Ninguém. Da onde vem esse sentimento, eu não sou nada, eu não existo? Poderia ser de várias fontes. Porque se a pessoa ela vai começar a meditar na vida, e qual é o significado da vida, ele não acha sentido e etc., ele pode entrar numa grande depressão. Mas essa crise existencial, ela tem uma fonte. Na Kabbalah ela se chama falta de Malchut. Você não percebeu que você é um rei. O que quer dizer você não percebeu que você é um rei? Se você entendesse que você é uma parte de Deus aqui na Terra, você é um representante de Hashem aqui na Terra, você é um emissário do infinito aqui na Terra, você tem uma missão que só a Agnes pode fazer aqui. Só. Sabe qual é a prova? Sabe que uma das campanhas que o Rebbe de Lubavitch levantou muito era aniversário. Poucos rabinos falavam para comemorar o aniversário. O Rebbe falava, tem que comemorar o aniversário. Ele deu 10 costumes diferentes para o judeu fazer no dia do aniversário dele. E o Rebbe falou, por quê? O que é o aniversário? E ele falou uma das frases mais bonitas que eu me lembro, que eu vi dos nossos sábios. Olha o que o Rebbe falou. Sabe o que é o teu aniversário? É Hashem, é Deus falando para você que o mundo não podia continuar sem você. Isso é teu aniversário. Deus não faz as coisas por acaso. Calhou de nascer uma alma por aí. Não. Deus está falando, o mundo não seria o mesmo sem você. Não dava. Tem alguma coisa entre as 7 bilhões de pessoas aqui na Terra que só você pode fazer. Com as tuas características, com os teus defeitos, com as tuas qualidades, do jeitinho que você é. Mas eu queria ter sido um pouquinho diferente, eu queria ter nascido naquela família. Para de ser bobo, aí você não seria ninguém. Não precisava de mais alguém naquela família. Precisava de você, na cidade que você nasceu, no estado que você nasceu, nos pais que você nasceu, do jeitinho que você nasceu, com os problemas que você fez até agora na vida. Exatamente assim que Deus curte. Isso é Malchut. É uma pessoa que é rei. Sabe por que ele é rei? Porque ele tem orgulho de quem ele é. E ele sabe que ele pode doar alguma coisa para o mundo que só ele pode dar.
Uma pessoa que tem essa noção, isso aqui é uma coisa verdadeira pela lógica, porque por que Deus me criou se eu não sou importante? Fala. Agnes. Tudo que você está falando faz sentido, total sentido, para falar a verdade. Só que é fácil entender aqui, o difícil é entender aqui. Very good. Adorei que você falou isso. Para quem não olhou na câmera, a Agnes falou o seguinte, é fácil entender aqui, mas é difícil de entender aqui. Eu vou te contar uma história muito triste e que tem a ver com isso que você falou. Tinha uma criança que eu ouvi faz pouco tempo. Você sabe que, infelizmente, tanto no mundo religioso quanto no mundo não religioso, hoje a gente sabe que tem muitos tipos de abusos. Pessoas que sofrem tipos de abusos. E isso precisa ser denunciado, precisa ser falado e não tem que, ter vergonha. Tem que falar. Então, hoje tem muitas instituições, até em Nova York eu estava vendo uma, que incentiva, as crianças a contarem se elas foram abusadas por adultos e etc. Teve um menino, que eu ouvi de um grande rabino isso aqui, que ele foi abusado por 4 pessoas diferentes na infância dele. Uma coisa muito, muito, muito grave. Só que era um cara excepcional, um QI, um cara gênio, super bonitão, super simpático, ele já tudo para dar certo. E o cara só dava errado na vida. Esse rabino foi conversar com ele. E ele falou para ele, você não percebe o potencial que você tem? Você é o máximo. Às vezes olhando de fora, a senhora fala, você é o máximo. Por que você faz tanto comportamento autodestrutivo? E aí ele contou, em lágrimas para o rabino, como ele foi abusado. E ele falou o seguinte, sabe o que aconteceu comigo? Eu só consigo sentir que eu valho alguma coisa quando abusam de mim. Só isso. Senão eu não sinto que eu não valho nada. Só quando me usam, eu sinto que eu tenho valor. Mas o rabino falou, mas você não entende que isso não tem lógica? E ele falou a mesma coisa que a Agnes falou. Aqui eu entendo, aqui eu não entendo. Por isso tem terapias, por isso hoje em dia tem remédios, mas hoje eu quero ver qual é a terapia da Torá. O que a Torá fala sobre isso? Como você faz para vencer um medo que está na tua essência? Igual eu falei do medo de escuro. Também não está aqui. Por que eu tenho medo de escuro? Por que eu tenho medo de cachorro? Existem alguns comportamentos inconscientes do ser humano que você precisa curar na essência. Isso é Malchut. Agora vocês vão entender Tisha B'Av. A data de 9 de Av, que é a única data judaica que é no dia 9, ela simboliza o quê? Uma pessoa que ela pode ter perfeito as 9 sefirot. Ela pode ser perfeito em bondade, em severidade, em inteligência, tudo muito bom. Mas falta a 10ª. Isso é 9 de Av. Tem 9, mas falta o 10º poder. O 10º poder é sentir que você vale alguma coisa. Sentir que você vale alguma coisa não tem a ver com quão inteligente você é. Não tem a ver com quão bonito você é. Tem gente que é maravilhoso, se olha no espelho e se acha feio. Sabe disso? É uma coisa muito louca. Porque é tudo relativo. Perante a outra menina, eu sou feia. Perante o cara, eu sou bilionário. Mas o cara que tem 50 bilhões, eu sou pobre. É tudo relativo, depende de onde você quer olhar. Por que tem gente que olha o positivo e tem gente que olha o negativo? Por quê? Está dentro da nossa cabeça, está dentro do nosso coração. E às vezes tem traumas muito fortes e a gente precisa construir o Malchut. Por isso, se você pega na reza de Tisha B'Av, tem umas súplicas que a gente fica falando para Deus sobre a destruição do templo. Se você pega pela Kabbalah, muito interessante. A gente fala uma frase mais famosa. Nafla ater etrosheino. Caiu a coroa da nossa cabeça. Coroa é o reinado. Quer dizer o seguinte, nós sentimos um vazio existencial tão profundo que nada mais valia a pena. Por que uma pessoa peca? Por que uma pessoa vai contra Deus? Como tanta geração de judeus, a gente via que eles voltavam para Hashem, saíam do caminho. Voltavam, saíam. Por que o judeu pecava tanto? A gente vê que na nossa história, muitas vezes o povo judeu fazia idolatria e faltava amor ao próximo. A necessidade de pecar é uma autodestruição. A gente precisa perceber isso aqui. Existe uma autodestruição. É como se a pessoa falasse assim, eu não mereço tudo isso. Eu não mereço. É como se os judeus do deserto estivessem falando, a gente não merece entrar na terra de Israel, a gente não vai conseguir, mas Deus está com vocês, Deus tirou vocês. Não, a gente quer chorar. Você percebe que quando a gente quer chorar, é porque a gente quer chorar. É muito difícil de você perceber isso. Lógico que às vezes acontece uma coisa triste na vida da pessoa e ele tem que chorar. Não estamos falando que não, se Deus nos livre, acontece uma coisa real. Mas quando a gente chora por falta de fé, por falta de agradecimento pelo que a gente tem, aí Deus fala o quê? Ah, vocês estão chorando por nada? Eu vou deixar vocês chorarem por uma coisa real. Não é um castigo. Deus não estava castigando. Olha como a gente tem que parar de olhar que a Torá é castigo. Tisha B'Av não é um castigo. É uma consequência. O nosso povo, percebendo a fraqueza humana, que sente medo, que sente falta de fé, que sente falta de confiança,
O início do exílio está dentro de cada pessoa. Quer dizer, o povo judeu mostrou uma fraqueza que, às vezes a gente pergunta, uma coisa muito interessante, muita gente já me perguntou, por que hoje Deus não mostra milagres igual ele mostrava antigamente? Seria muito fácil servir a Deus abrindo o mar, a gente viu Deus falando dos 10 mandamentos. Mentira! Olha aquela geração, eles viram tudo, eles pecavam a cada 2 minutos, faziam bezerro de ouro, depois choraram porque não iam entrar na terra de Israel, depois reclamavam que não tinha água, depois... A gente acha que coisas externas fortificariam a nossa fé. Mas isso é uma mentira. Fortifica naquele momento, entendeu? É igual um prazer momentâneo. Depois de um tempo, você começa a se questionar. O motivo que a gente foi para Tisha B'Av, que a gente foi para o exílio, que Deus destruiu o Beit HaMikdash, não foi um castigo. Foi para a gente fortalecer a nossa fé interior. Hoje em dia, um judeu que cumpre judaísmo aqui no Espaço K, em 2017, ele tem muito mais fé do que o judeu que saiu do Egito. Muito mais. Porque aquele judeu tinha fé porque ele viu. A gente tem fé sem ver. A gente não viu nada. A gente tem fé que vem de dentro. É uma fé que a gente constrói. Isso é Malchut. É a pessoa perceber que relacionamento, quanto mais íntimo, você não precisa de provas externas. Ele vem lá de dentro de cada um de nós. Então, com isso eu queria finalizar a nossa aula de hoje para a gente pegar essa lição de Tisha B'Av e saber que nunca, Deus nos livre, não é que Deus precisava se vingar da gente ou castigar a gente, nada disso, mas que todas as destruições que aconteceram na nossa história fomos nós que causamos pela nossa falta de fé. Quando uma pessoa acredita, ele consegue, está tudo dentro da cabeça, tudo está dentro da nossa cabeça. Uma pessoa falou uma frase muito legal, ele falou o seguinte: se você acredita que você pode, você pode. Se você acredita que você não pode, você não pode. Os dois são verdadeiros. Você sabe que hoje, não vou entrar tanto nisso agora, mas mesmo pela física quântica, vocês sabem que eu gosto bastante de falar disso, mas hoje é provado, antigamente achavam que isso era filosofia, que isso aqui era psicologia, autoajuda. Hoje em dia é comprovado cientificamente que a realidade depende do observador. Por exemplo, se caiu uma árvore agora na floresta e ninguém estava lá, fez barulho ou não fez barulho? O que vocês acham? Não tinha ninguém lá para ver. Fez. Aparentemente fez, não fez. Se não tinha ninguém para ouvir o barulho, cientificamente falando, não fez barulho. É muito louco isso. Você saiu da tua casa, ninguém está olhando para ela, a casa parou de existir. Eu não vou entrar nisso aqui agora, parece Harry Potter, mas é vida real. Hoje em dia, pela física quântica, é muito louco, porque eles perceberam que a mínima partícula, que se chama quantum, ela tem comportamentos contraditórios. Mas na hora que você vai medir, ela se comporta de acordo com um dos dois. É muito louco. E por isso que nem o Einstein acreditou no começo que existia uma coisa dessas, hoje em dia é totalmente comprovado, prêmios Nobel e etc. Mas por que eu estou trazendo a física quântica? Para falar assim, não é mais uma questão espiritual apenas. Hoje se sabe que a realidade é você que define, ela vai de acordo com o observador. Então se o povo judeu tivesse olhado naquela hora, a gente vai entrar na terra de Israel, positivo, vamos conseguir, eles iam conseguir. Eles olharam, a gente não vai conseguir? Eles não conseguiram, eles morreram no deserto. É nós que escolhemos o nosso destino. A pessoa precisa acreditar, a pessoa precisa saber que a força está dentro dele. Só quero finalizar com uma pequena historinha, não sei se eu já contei para vocês. Antigamente na Rússia tinha uma coisa que se chamava Circo dos Insetos. O que era isso? O cara queria ganhar um dinheirinho, então ele criava insetos, pequenos mosquitos, pernilongos, besouros, e ele fazia brincadeiras para as crianças virem assistir corrida de mosquitos, formigas. E como ele alimentava esses bichos, na própria pele dele, eles mordiam ele e o cara ficava cheio de picada e eles comiam o sangue dele. Depois deve ser que foi proibido por motivos de saúde, etc. Mas isso aqui se chamava, se eu não me engano, Flea Circus. Foram investigar como eles conseguiam criar mosquitos. O mosquito voa. Por que o mosquito vai ficar com cara para ele fazer dinheiro? E eles descobriram uma coisa incrível. Como ele fazia para não deixar o mosquito voar? Eles colocavam o mosquito em copos, bacias assim de vidro, com 10 centímetros de altura. O mosquito voava, batia a cabeça. Voava, batia a cabeça. Voava, batia a cabeça. Depois de meia hora batendo a cabeça, o mosquito está com dor de cabeça, certo? E o que ele faz? Ele fala, eu não vou mais voar 10 centímetros, eu vou voar 9 centímetros. Ele começa a voar um pouquinho antes de bater, ele se acostuma, é uma coisa de sobrevivência, natural. Ele começa a voar menos. Depois, uma coisa real isso que eu estou falando para vocês, depois eles tiravam o vidro de cima, nunca mais o mosquito voava mais do que 9 centímetros. Porque a dor de cabeça dele educou ele que ele não pode voar mais, senão ele vai bater a cabeça. Mesmo sem o vidro na cabeça. Diz a psicologia hoje, o mesmo acontece com seres humanos. Você acha que é só com mosquito? Quando a gente foi educado na tua infância, se alguém falou para você, você não vale nada. Às vezes não falou nessas palavras, mas te mostrou isso. Você acha que você tem grande potencial? Você não tem.
Mesmo quando a gente cresce, não tem mais aquelas pessoas falando que você não vale nada. Crianças que sofrem bullying hoje em dia, a gente sabe. Mas ficou dentro da cabeça. Eu ouvi de uma criança, um caso muito... que ele fez uma pergunta para o professor dele, e toda a classe riu da cara dele, o professor também riu. Nunca mais ele fez uma pergunta na vida. Ele falou, tenho medo. Mas ele ficou na cabeça dele que ele é burro. É um cara super... Ficou na cabeça dele que ele é burro, porque riram da cara dele. A gente não tem ideia os traumas que cada um tem, de acordo com a sua vida, e a gente para de acreditar que a gente pode voar. Toda criança quer voar, todo adulto quer voar. A gente precisa acreditar que os limites estão na nossa cabeça. Isso não é uma coisa teórica, é uma coisa verdadeira, uma coisa real. E é isso que Tisha B'Av nos ensina. Nós escolhemos esse caminho, nós escolhemos não acreditar, e por isso tudo aquilo aconteceu. Mas se a gente escolhe voar, se a gente fala, não tem mais vidro na nossa cabeça, pode voar, a gente consegue fazer coisas incríveis, a gente consegue perder os nossos limites, no sentido positivo, a gente consegue largar qualquer tipo de vício, obsessão, qualquer tipo de comportamento autodestrutivo, porque no fundo todo mundo quer dar certo na vida. Shkoyach, Hazak Baruch.